Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu queria convidar vocês agora para falar sobre um tema muito importante para o operador do direito, que diz respeito exatamente da consignação em pagamento. Falar em consignação em pagamento, como o próprio nome fala, é muito importante a gente olhar o Código Civil e olhar o Código de Processo Civil de forma conjunta. Vamos verificar por quê. Quando eu pego o Código Civil, lá no artigo 334, eu posso verificar que esse artigo 334 está dentro do capítulo do pagamento em consignação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio artigo 334 diz o seguinte: considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou extrajudicial bancário da coisa devida nos casos e nas formas legais. Observem a parte final desse dispositivo, nos casos e nas formas legais. Quando o Código Civil fala nos casos, significa dizer que o direito material vai trazer as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento. E quando o 334 fala das formas, a forma quem vai direcionar é a norma processual. Por isso que eu digo, temos que analisar a consignação em pagamento olhando o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então vejam, seguindo essa diretriz, eu quero chamar a atenção para vocês logo na parte inicial, capítulo 2, do pagamento em consignação. Tome muito cuidado com esse termo pagamento em consignação, por uma questão muito simples. Existe uma diferença doutrinária de pagamento em consignação para o pagamento por consignação. Vou dar um exemplo claro. O pagamento em consignação é o pagamento feito para aqueles chamados contratos estimatórios. Lembram dos contratos estimatórios? Que é aquele contrato, por exemplo, que uma determinada pessoa, detentor de uma porcaria qualquer, vai ao dono de um brechó e diz o seguinte: olha, quero que você venda isso para mim. Ele, tudo bem, quanto é que você quer no valor? Digamos, R$10. Ótimo. Você vai deixar o bem consignado lá e a pessoa vai efetuar a venda para você. Se ele, digamos, vender o bem por R$1.000, ele vai te dar os R$10 e o valor residual é dele. Esse contrato que você faz com o dono desse brechó é um contrato de consignação em pagamento. O que nós vamos ver aqui é a consignação por pagamento, que é aquele pagamento feito por meio da consignação. Então, o Código de Processo Civil vai trazer as hipóteses de cabimento do pagamento por consignação, apesar do capítulo estar escrito consignação em pagamento. Então, vamos lá. O artigo 335 traz exatamente os casos de cabimento da consignação por pagamento. Diz assim: a consignação tem lugar, inciso 1, se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Repetindo, se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. Vejam que aqui o inciso 1 trata dos casos do credor que se recusa a dar quitação ou se recusa em receber o pagamento. Nessas hipóteses em que o devedor vai ao credor e o credor efetua essa recusa, nós temos um nome para esse tipo de obrigação, que são as obrigações portáveis. O que é a obrigação portável? É aquela obrigação em que o devedor porta o objeto, ele porta o valor e vai ao credor para efetuar esse pagamento. Se o credor se recusar, esse pagamento tem que ser feito por consignação.
Hipótese 2 diz assim: se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo ou condições devidas. Repetindo, se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. Vejam que aqui a hipótese é ao contrário. Na primeira hipótese, o devedor vai ao credor. Nessa hipótese 2, o credor vem ao devedor. Nessas hipóteses em que o credor vem ao devedor, nós estamos diante daquelas obrigações quesíveis, ou, para a parte da doutrina, obrigações queráveis. Não é? Eu costumo até trazer um exemplo. Vocês lembram daquelas hipóteses, por exemplo, daquelas pessoas que vão de casa em casa vender produtos do norte, geralmente rede, essas coisas assim? A pessoa vai lá com um caderninho, faz a venda para você, você efetua a compra e ele registra e todo mês vai lá na porta para poder buscar o valor dessa venda. É uma hipótese. Vejam, terceira hipótese. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso e difícil. Repetindo, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou de difícil. Não importando se a obrigação é portável ou é querável, a questão toda aqui é a seguinte: a questão aqui é você vai ao local do pagamento e não localiza o credor. Nessa hipótese em que você não localiza o credor, a obrigação pode ser feita por consignação. Vou dar um exemplo claro disso. Digamos que você vai a um determinado circo e lá você faz uma contratação com um membro do circo. No mês que vem, quando você vai efetuar o pagamento, você procura, o circo não está mais naquela localidade e você não sabe o local que ele se encontra. Ou seja, ele está em local incerto, desconhecido. O que você vai fazer? Pagamento por consignação. O inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legalmente, ou melhor, legitimamente receber o objeto do pagamento. Repetindo, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Essa hipótese aqui é uma hipótese muito interessante, em que existe uma regra especialíssima para tratar sobre esse procedimento da consignação por pagamento, que nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Mas eu quero lembrar com vocês uma hipótese muito interessante que me veio à mente agora, inclusive vista até do próprio Código Civil. Quando uma determinada pessoa faz um contrato de seguro, ela obrigatoriamente tem que indicar os beneficiários. Ok? Mas pode acontecer dela fazer o contrato e esquecer de indicar o beneficiário. O que a lei material fala? Na ausência de indicação dos beneficiários e ocorrendo o sinistro, o pagamento deve ser feito aos herdeiros necessários. Aí eu vou narrar uma seguinte hipótese. Digamos que os herdeiros necessários se dividam em 4 pessoas. 2 filhos, uma mulher que era casada com ele, mas estava separada de fato durante um determinado momento, durante um longo período, e uma determinada companheira. Bom, os filhos sabemos que tem que receber. A seguradora vai e faz o pagamento aos filhos. Aí surge uma dúvida. A quem pagar a outra parte? A esposa, que estava separada de fato durante um grande tempo, ou a essa companheira? Para a seguradora se ver livre da obrigação, havendo essa dúvida, o que ela faz? A consignação por pagamento. É a única hipótese que nós vamos ver mais tarde, em que nós vamos ter um processo sem autor, onde 2 réus discutem a obrigação. E por fim, a lei material, no inciso 5, diz assim: se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento, na dúvida, pagamento por consignação. Então vocês observem
que a lei material traz um rol de possibilidades, de casos onde poderá ocorrer esse pagamento por consignação. Feito esse estudo material, passaremos agora para o estudo processual, olhando o Código de Processo Civil. Muito obrigado.